Oi, gente. Vocês devem estar sabendo que o discurso do Lula ontem irritou profundamente os liberais, os especuladores da Bolsa, o, entre aspas, mercado, que é código para esses especuladores e oligarcas. E eu quero reagir com vocês aqui a falas de uma economista entrevistada na CNN, que é um exemplo desse tipo de reação, mas existiram muitas outras reações e nós vamos então comentando essa, de certa forma nós estamos comentando todas, né? Tem muita coisa equivocada e que a gente precisa esclarecer nesse vídeo. Vamos ao react. Jornal da CNN. Eu repito a pergunta agora, como é que você avalia, Helena, o discurso de Lula hoje em dois quesitos ali, na forma e também no conteúdo desse discurso que foi apresentado pelo presidente eleito? Eu acho que o discurso de hoje surpreendeu todo mundo, né? Mesmo as pessoas que, como eu, declararam voto contra o Bolsonaro no segundo turno, e eu não tinha muita expectativa que o programa econômico do PT fosse muito diferente do que ele havia vindo prometer na campanha, esse discurso de hoje pegou de surpresa. Acho que por vários. Por que pegou de surpresa Helena Landau? Lula colocou no programa que era favorável a revogar o teto de gastos. O que ele falou no discurso foi basicamente isso. E que defende, sim, responsabilidade fiscal, como ele fez no passado, mas que a prioridade é a responsabilidade social. Responsabilidade com os mais pobres, com os famintos, com aqueles que sofrem mais. Prioridade dele não é os especuladores da Bolsa, em primeiro lugar. O objetivo do governo não é fazer a vontade desses. E é importante entender o que é essa chantagem dos especuladores agora. Eles querem que o PT implemente o programa ultraliberal. Eles querem isso. Eles querem um ministro da Fazenda liberal. É como se Lula ganha a eleição contra um candidato que tem como ministro Paulo Guedes e eles querem um cara estilo Paulo Guedes para ser o ministro da Fazenda. Porque a eleição é um detalhe, não é? Enfim, a pressão e a chantagem desse pessoal já começou. E se você acha que a pressão não vai vir forte contra o Lula, você está enganado. Olha só a pressão aí. Motivos. Primeiro, a forma, eu acho que tem duas implicações, políticas e economia. A forma é você fazer um discurso meio de improviso no lançamento do programa da transição, que supostamente vem composto de quadros que apoiaram o Lula no segundo turno, de partidos que apoiaram o Lula no segundo turno. Não apenas desses. É bom lembrar do pessoal que apoiou ele no primeiro turno, que formaram o programa. Sim, Lula vai fazer algumas concessões a quem apoiou no segundo turno. Sim, essas pessoas vão ter espaço no governo. Mas por que quem apoiou no segundo seria dono da cocada preta, enquanto aqueles que apoiaram no primeiro seriam preteridos? Por que o PSB, o PSOL, o PCdoB tem que ter menos espaço do que o MDB da Simone Tebet? Por quê? Por que exatamente? Hein? Porque para eles interessa fazer a agenda liberal ser implementada pelo Lula. Lembram que eu disse que o governo Lula seria um governo em disputa? Evidência número 1. Essa é a evidência. Evidência clara que é um governo em disputa, sendo disputado pela direita, sendo disputado pelos liberais. E eles estão incomodados de ver sinalizações, a Glaze e o Lula na questão da Petrobras, sinalizações de esquerda, e agora o Lula com a sinalização de esquerda num discurso da transição. Acho que inclusive a sinalização do Lula foi até light, mas enfim, vamos continuar ouvindo. E você faz um discurso do PT voltado para o PT e um PT antigo, um PT da Dilma, como se o mundo não tivesse passado, como se os aprendizados não tivessem. Olha a jogada de tentar
fazer com que, em vez de emular os primeiros governos Lula, ele estaria emulando a Dilma. Isso daí é estratégia narrativa para pressionar o governo a escolher um ministro da Fazenda liberal. Isso é muito óbvio. Não faça como a Dilma, porque senão a gente vai se voltar contra você. Chantagem tá clara. Acontecido, como se o gasto irresponsável não tivesse gerado a recessão de 15 e 16, com perda de renda per capita. Gasto irresponsável foi o responsável pela recessão? Tá esquecendo das pautas bombas não, Helena Landau? Tá lembrando não de ter uma pessoa que caminhou ali para não aceitar o resultado da eleição? Em que país você está vivendo aí? Não lembra disso? Os liberais estão fazendo de conta que a crise que levou Dilma a sofrer o impeachment só foi por alguns erros de gestão econômica, que inclusive o Lula discorda das desonerações. Lula discorda da estratégia de desonerações, ele já deixou isso claro. Mas achar que isso foi o que causou a queda da Dilma é um grande equívoco, né? Foi o fato do Aécio não ter aceitado o resultado e ter começado, junto com o Eduardo Cunha, a sabotar o governo. E isso acabou produzindo um efeito econômico, porque as pautas bombas foram destruindo a estabilidade do governo, afugentou capitais, e ao afugentar capitais e ao desestabilizar o governo, lançou o Brasil em uma grave crise econômica. Enfim. Desemprego, inflação, até piora nos indicadores de desigualdade. Então, isso foi muito assustador. E do ponto de vista político, como é que o Lula vai manter uma coalizão quando ele faz um discurso no meio da transição, onde você tem equipes de diferentes perfis, pessoas de diferentes perfis, e mostra que não está nem um pouco preocupado em compor um programa de governo que agregue essas ideias. Não, pelo contrário, o discurso dele é um discurso que agrega. Discordo dessa perspectiva. Ele agrega ao dizer que vai ter uma âncora fiscal, que vai ter preocupação com isso, que não vai ser irresponsável, mas que a prioridade dele é a responsabilidade social. Que querer fazer o Brasil crescer e investir em saúde e educação, e ver isso não como gasto, mas como investimento em pessoas, é uma perspectiva ideológica. Em grande parte, ele foi eleito por causa dessa perspectiva. E se ele recuar dessa perspectiva agora, ele estaria traindo seus eleitores. Ele estaria traindo todos os partidos que apoiaram ele no primeiro turno. Enfim, vamos continuar. Então, isso foi muito... E todo mundo foi pego de surpresa. As pessoas tinham alguma esperança de ter um Lula de 2003, né? De um Lula pragmático, entendendo a importância da questão fiscal para se atingir responsabilidade fiscal, social. O que a gente... Ele está sendo profundamente pragmático. E agora eu vou explicar uma coisa. Ele estava falando com políticos. Ele precisa aprovar a PEC da transição. Ele precisa que esses políticos votem na PEC da transição. Então ele está dizendo para esses políticos por que eles devem votar a favor dessa PEC, porque não podem deixar as pessoas sem Bolsa Família, não podem deixar as pessoas sem saúde, sem educação, não podem deixar as pessoas com o Brasil com obras paradas, que as obras precisam ser retomadas, porque o Brasil não pode ficar parado no ano que vem, que isso vai produzir um caos social. Então ele estava de forma profundamente pragmática, dialogando com a classe política, convencendo ela, fazendo campanha para convencer a classe política a votar a favor da PEC da transição, que é necessária para evitar uma catástrofe. E não é possível, nesse momento, rever o orçamento como ela estava querendo. Isso daí eu vou explicar mais à frente, mas enfim, é um equívoco gravíssimo. Do ponto de vista político, é uma leitura muito equivocada. Mas vamos continuar. Viu? Foi um discurso populista, um discurso onde traz o monopólio da virtude para a esquerda, como se todo economista, no grupo ao qual eu me incluo, não estivesse preocupado com a questão social.
o que é um equívoco. Basta ler o programa econômico que a gente coordenou para a Simone para saber que o social está no centro do programa. E toda a experiência brasileira mostra que toda vez que há irresponsabilidade fiscal, como o que o Lula propôs hoje, quem sofre é o pobre. É o pobre que paga pela inflação, pelo desemprego, pelos juros elevados. Há esse mito de que o mercado é que domina essa discussão, se ganha ou perde. O mercado ele atua em nome de inúmeros poupadores, investidores de todo tipo de renda. Helena, por favor, né? O mercado tem ações altamente concentradas em oligopólios e nas pessoas mais ricas. A maioria da classe trabalhadora não tem uma grande quantidade de ações na bolsa de valores. Não existe uma concentração gigantesca de poder decisório. Quem é que vota nos conselhos das grandes empresas? Os acionistas majoritários. Quem são os acionistas majoritários das grandes corporações que atuam no Brasil? São pessoas da classe trabalhadora, Helena? Não, né? Por favor, não. São os grandes oligarcas desse país. E os oligarcas desse país, obviamente, estão insatisfeitos com o Lula, que mostra, pelo menos nesse discurso, preocupação social. Mas não vamos nos iludir. O Lula está fazendo isso porque ele está sendo pragmático, porque ele quer a aprovação da PEC da transição. Porque ele precisa desse dinheiro para garantir o Bolsa Família, garantir obras e saúde, e educação e merenda escolar e farmácia popular. Basicamente isso. E a PEC da transição é necessária para isso. Mas enfim, vamos seguir. Então, assim, achar que o que aconteceu hoje é insensibilidade no mercado, me parece uma insensibilidade do próprio Lula em relação aos impactos que a sua fala tem sobre a população de baixa renda. E isso é muito preocupante. Tem o impacto das pessoas de baixa renda perceberem que eles são prioridade. E não vai ter um impacto negativo, não, porque a PEC sendo aprovada, essas pessoas que vão ser garantidas. E é essa preocupação do Lula, aprovar uma PEC que vai precisar do montante de abrir no orçamento 175 bilhões de reais, porque o governo passado, o governo que os liberais defendiam, que o mercado defendia, furou o teto 5 vezes. E o mercado continuou apoiando o governo Bolsonaro e continuou elogiando o Guedes. Por quê? Porque o Guedes estava defendendo privatizações, porque o Guedes estava defendendo redução de direitos trabalhistas, porque o Guedes estava defendendo acabar com a aposentadoria dos mais pobres. É por isso que o senhor mercado, vulgo oligarcas brasileiros, estava defendendo o governo Bolsonaro. E agora, quando o Lula diz que não vai fazer isso, que o Guedes estava fazendo, e que a prioridade vai ser a responsabilidade social de atacar a fome, de garantir merenda escolar, ele até se emocionou no discurso quando falou sobre isso, esse pessoal entra em pânico e começa a sua chantagem, né, que não é emocional só não, é chantagem financeira. Mas vamos conseguir. A ideia de que não se aprendeu nada com o que aconteceu desde o segundo governo Lula e principalmente no governo Dilma. Helena, vou chamar o Fernando Nakagawa, diretor do CNN Business, para conversar com a gente também. Naka. Obrigado, Kenzo. Helena, olhando o grupo de economistas do centro, que acabou migrando no segundo turno para a candidatura de Lula, assim como o teu nome, diante do que a gente viu hoje, te parece, olhando para frente, que a gente está mais perto de um divórcio desse grupo ou uma DR ali pode resolver o problema? E o que precisaria nessa DR para resolver esse problema? Bom, acho que, em primeiro lugar, há uma hipótese sua equivocada. Nunca houve um casamento, né? Já está tirando o corpinho de fora para poder fazer as críticas e a pressão a favor de uma agenda liberal. É absolutamente esperado isso, gente. Lá vem. Houve um apoio
que nunca foi um apoio em cima das propostas econômicas do PT. Era um apoio em relação, uns pela questão democrática, e no meu caso pela questão ambiental, mas não havia em nenhum momento, eu acho que do grupo de economistas que eu conheço, assim, a ingenuidade de achar que o Lula ia adotar um programa de centro liberal. O que a gente esperava era uma transição pragmática, né, como ele fez em 2003. Nesse sentido, o que aconteceu hoje é uma espécie de ruptura com esse desenho, com essa expectativa, com essa esperança. Cabe a ele agora, e ao vice-presidente Alckmin, que está coordenando a transição, tentar esclarecer o que significou no discurso de hoje abrir mão completamente de qualquer responsabilidade fiscal. E tratar a responsabilidade fiscal como inimiga das questões sociais. Quer dizer, todo mundo reconhece que o país tem um atraso social a recuperar. Nós já esperávamos que o Bolsa Família precisasse de um aporte para virar de 400 para 200, de 400 para 600 reais, mas... Você viu ali que ela falou de 400 para 200? Atos falhos, às vezes, dizem muito. Depois ela se corrigiu. Mas vocês viram o ato falho. A ideia de tirar extrateto, de tornar esse waiver um gasto permanente, nunca esteve na questão. Pior, não há nenhuma reavaliação do orçamento. O que a gente imaginava, e eu acho que nós defendemos na campanha da Simone, é que antes de definir valores de transição em regras fiscais novas, deveríamos rever o orçamento. Aqui é o maior erro dela. Se ele fizesse a proposição de rever o orçamento agora, isso nunca seria aprovado pelo Congresso. Por quê? E agora eu vou explicar a política. E não é uma questão econômica só, é uma questão política. O orçamento do ano que vem, de 2023, foi feito pelo governo Bolsonaro, assim como todo o orçamento do ano da eleição é feito pelo governo atual e o governo seguinte executa o orçamento do governo anterior. Isso é praxe em quase todas as democracias que tem esse tipo de modelo presidencialista ou semipresidencialista, e é o modelo brasileiro desde a redemocratização. O que ele propôs, o que está sendo proposto agora, para abrir no orçamento um espaço para propostas, algumas delas que eram do Bolsonaro e do Lula, de manter os R$600 do auxílio emergencial que vira o Bolsa Família. E a forma de fazer isso é uma PEC de transição para poder permitir isso. E isso talvez seja aprovado pelo Congresso. Se você fizesse uma proposta de não vamos rever todo o orçamento, aqueles grupos que são beneficiados com o orçamento atual, nenhum deles votaria a favor desse novo orçamento. E isso viraria um conflito na Congresso e no Senado. Isso não seria aprovado até janeiro. E aí, não sendo aprovado até janeiro, e aí é que ela não entende o quão pragmático o Lula está sendo. Isso não sendo aprovado até janeiro, aí o país entra num caos. Então, é muito importante que a PEC de transição seja aprovada, e para isso ela não pode mexer no orçamento. É lamentável ver pessoas comentando na CNN sem compreender isso. Tem muito gasto lá indevido. O Bolsonaro deixou um orçamento com prioridades invertidas, por exemplo, desoneração de combustível e pouquíssimo gasto com educação. Sim, Helena, e isso vai ser revisto pelo governo Lula no orçamento para o ano de 2024, ao longo do ano de 2023. Mas para o ano de 2023, ele precisa executar o orçamento feito pelo governo Bolsonaro, que pode ter no máximo um acréscimo de uma PEC de transição para abrir espaço no teto. No ano que vem, o governo Lula deve discutir uma reforma tributária, rever o sistema de tributos e, com isso, rever e reorganizar o orçamento para 2024. Mas se ele propor agora revisão
do orçamento, ele não vai ter a aprovação da PEC da transição, e aí quando chegar janeiro, não vai ter dinheiro para o Bolsa Família, não vai ter dinheiro para merenda, não vai ter dinheiro para continuar obras serão paralisadas. Você falou, eu concordo que foi um erro desonerar combustíveis e não modificar a política de preços da Petrobras. Mas primeiro, Lula precisa assumir, modificar a política de preços da Petrobras e só então levar para discutir no Congresso, quando o preço do combustível estiver baixo por causa da mudança de política de preços, dizer, olha, agora nós podemos recolocar a tributação do ICMS. Se ele resolver discutir o ICMS dos combustíveis agora, ele condena qualquer chance de aprovação da PEC da transição, que é a prioridade absoluta do Lula. Então Lula está sendo profundamente pragmático. Olha, eu espero que vocês compartilhem esse vídeo para as pessoas entenderem o que está em jogo aqui. O que está em jogo aqui é muito claro. Os liberais foram derrotados, porque a maioria deles, especialmente aqueles ligados aos oligopólios e às oligarquias, a oligarquia brasileira, apoiaram Bolsonaro. E aí alguns liberais que por motivo de defesa da democracia, isso ela tem razão, outros por questão ambiental, apoiaram Lula, mas agora eles querem pautar o governo Lula. Eles querem decidir o ministro da Fazenda, da Economia, eles querem definir a política econômica, querem uma política econômica de austeridade, eles querem uma política econômica diferente da do programa que foi eleito. E Lula foi eleito para cumprir o programa que ele construiu junto com o PSOL, junto com o PSB, com a comitiva do PT, com o PCdoB e com a Rede e com a série de outros partidos. A maioria deles, a reunião da esquerda. A esquerda toda se reuniu no primeiro turno. No segundo turno, algumas pessoas de direita aderiram e serão absorvidas e terão espaço no governo, mas não podem esperar, pautar e mandar. E é essa luta que nós temos que travar nesse momento. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe se torna membro ou apoiador do canal, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.